Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Tudo na paz? Eu espero que sim. Ei, aqui é o canal Geração Ômega, preparando o povo para a breve volta do Senhor Jesus. E você é o meu convidado todo especial para não somente assistir esse vídeo, mas se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu gostei e também compartilhar com o maior número de pessoas, para que o Evangelho seja pregado a toda criatura, a todo mundo, e assim Jesus, ele volte mais rápido, ele volta em nossa geração. Vamos lá? O tema de hoje é o santuário. Isso mesmo, o santuário no grande conflito. Nós já vimos aqui que nós estamos em um grande conflito entre o bem e o mal. E nesse grande conflito entra aqui também a questão do santuário. Olha só, em Êxodo capítulo 25, o versículo 8, o texto bíblico diz assim para nós: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Olha só. O versículo 40, Êxodo, capítulo 25, versículo 40, diz assim para nós: Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Antes de continuar, gostaria de convidar você para a gente fazer uma oração ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, muito obrigado mais uma vez pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Que o teu santo e bom Espírito esteja trabalhando em nossas vidas, nos ajudando, Senhor Deus, a entendermos a tua palavra, nos ajudando, Pai querido, a seguirmos ela de acordo com o que ela mesma ensina. Que a tua palavra, Senhor Deus, ela possa penetrar o mais profundo do nosso coração, possa nos revelar as vontades do Senhor Jesus, e assim possamos estar salvos, e assim possamos também sermos santificados a cada dia. Seja o nosso guia, seja o nosso professor. É o que eu te peço e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, amigos, o texto que nós acabamos de ler é um pedido de Deus, um pedido que Deus faz para que seja construído um santuário, uma casa para Ele. Ei, se você fosse construir uma casa para Deus, que tipo de casa você faria para Ele? A sua casa estaria adaptada para Ele? Você precisaria mudar alguma coisa? Você faria... Como é que você faria? Eu tenho certeza que você faria o melhor que você pudesse para acolher Jesus em sua casa. Então, mas veja, sempre foi o desejo de Deus. Olha, lá no Jardim do Éden, Deus conversava face a face com o ser humano. Mas aí o ser humano pecou e Deus ele foi em busca do ser humano. Adão, onde é que tu estás? Gênesis capítulo 3, versículo 8. Nós vemos que o nosso pecado faz separação. Isaías fala a respeito disso, né? Isaías capítulo 59, versos 1 e 2, diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, de tal maneira que nós não podemos ouvi-lo, nós não podemos vê-lo, muito menos ouvi-lo. Então veja, o desejo de Deus era habitar no meio do povo. Esse era um dos objetivos de Deus com o santuário. Esse era um dos objetivos. O segundo objetivo com o santuário era ensinar o povo o plano da salvação, como esse plano aconteceria e como ele se desenvolveria. E um terceiro objetivo era ensinar o povo a respeito de um juízo final, de um juízo que um dia viria até eles. Então, o santuário era uma casa para Deus, para que Deus pudesse habitar no meio do povo, porque Deus sempre quis habitar no meio de nós. Hoje ele habita em nosso coração, mas era um desejo também de Deus que o povo entendesse, né, e aprendesse a respeito do juízo final e também, principalmente, é claro, do plano de salvação, do plano da salvação. Olha, Jesus disse, né, examinar as escrituras porque julgaste ter nela a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, versículo 39. O principal é ter vida eterna. Em João capítulo 17, o versículo 3, Jesus disse, que a vida eterna está em conhecer a Deus como o único Deus, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então, essa é a salvação, é conhecermos a palavra de Deus. Quando nós vamos ver o santuário ele está dividido em três partes. A primeira parte é o pátio, onde todas as pessoas poderiam ir ali, né, e iam ali oferecer o seu sacrifício. O lugar santo, onde o sacerdote e o sumo sacerdote entravam diariamente. E o lugar santíssimo, ou santo dos santos, que apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava ali. Então vamos ver mais detalhes a respeito desse tema. Vamos lá. Nós vamos ver então agora
cada parte, né, cada peça do santuário, tá bom? Começando pelo pátio. Lá no pátio existia um altar de sacrifício. Levítico capítulo 1, verso 9. Certo? Esse altar de sacrifício, de acordo com Efésios capítulo 5, verso 2, simbolizava a Jesus Cristo, né? A sua morte, sua entrega lá na cruz do Calvário. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Ainda ali no pátio existia uma bacia, ou uma pia, né, como queiram chamar. Uma bacia com água, certo? E essa água, né, essa pia e essa água, principalmente a água, é claro, simboliza, né, ou o Espírito Santo, simbolizava o Espírito Santo, de acordo com João, capítulo 7, versículo do 37 ao 39. Também simboliza a água, né, simboliza a palavra de Deus, que é a água viva. É isso, de acordo com Efésios capítulo 5, versículo 26, a gente poderia até mesmo usar lá o texto da mulher samaritana, João capítulo 4, né, onde Jesus disse, olha, se eu te der a água, você nunca mais tornará a ter sede, pelo contrário, você se tornará uma fonte a jorrar. Mas também simboliza o batismo, João capítulo 5, capítulo 3, versículo 5, tá bom? Isso é no pátio, ok? Agora nós vamos para os objetos, os móveis do lugar santo, onde o sacerdote entrava diariamente. Olha, no lugar santo existia uma mesa com 12 pães. E claro, de acordo com João capítulo 6, versículo 48, Jesus, ele é o pão da vida. Eu até gostaria de ler esse texto com vocês, tá? João capítulo 6, versículo 48. Opa, passei aqui. João capítulo 6, verso 48, o texto bíblico diz assim para nós, amigos. Diz assim, eu sou o pão da vida. É apenas isso que diz aqui, né? Jesus falando. Então, Jesus, ele é o pão da vida. Mas ali ainda existia um castiçal. Esse castiçal, ele tinha 7 lâmpadas, ok? A lâmpada em si, a luz, simboliza Jesus, que é a luz do mundo, de acordo com João capítulo 8, versículo 12. Então, não preciso ler, esse texto é bastante conhecido, não é? O castiçal, certo? Está de acordo com Êxodo, capítulo 40, versículo 24. Tá bom? A mesa com os 12 pães, Êxodo, capítulo 25, versículo 30. Ok? Esse castiçal ainda, ele, de acordo com Apocalipse, capítulo 1, verso 12, representa as 7 igrejas do Apocalipse. Tá bom? Capítulo 20. Ainda no lugar santo, existia um altar de incenso. Esse altar de incenso, ele meio que ficava fazendo divisão entre o lugar santo com o lugar santíssimo, mas ainda no lugar santo, ok? Isso é de acordo com Êxodo, capítulo 40, versículo 26. E de acordo com Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, aquele altar simbolizava as orações dos santos. Não o altar em si, mas a fumaça, o incenso que subia, simbolizava ou simboliza a oração dos santos. Você está vendo, meu amigo, que cada coisa do santuário tem uma representação de acordo com a Bíblia? Pois é, vamos nos ligar nisso aí. Muito bem. Continuando. Agora, no lugar santíssimo, existia uma arca, certo? Esta arca era chamada a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto, e simbolizava, claro, o trono de Deus. Sobre essa arca, ok? Essa arca, né, está de acordo com o Êxodo, capítulo 26, versículo 33, tá bom? Fala que tinha uma arca, a Arca da Aliança, no lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Dentro dessa arca, existiam 3 coisas. Primeiro, o maná, né, que era o pão que foi dado por Deus, que caiu do céu, né, o maná. A vara de Arão que floresceu e as tábuas dos 10 mandamentos. Já eu vou falar para vocês o que cada uma dessas coisas simboliza. Mas é interessante que o santuário não, a Arca da Aliança, ela tinha uma tampa, certo? Tinha uma tampa. Essa tampa era chamada propiciatório, ou seja, graça. Por quê? Porque de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 14, nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça de Deus. Que maravilhoso, não é? É isso mesmo. Então veja, essa tampa, né, e também toda a arca, ela era feita de ouro maciço, e simbolizava a graça de Cristo, a tampa. É interessante porque essa tampa, ela tinha 2 anjos, ok? Um anjo ficava de um lado e o outro anjo ficava aqui do outro lado, um voltado para o outro.
E eles ficavam em frente. No meio desses dois anjos, aparecia ali uma neblina. E essa neblina era chamada Shekinah. Shekinah em hebraico, obviamente, no português, né, traduzido para o português, presença de Deus. Porque a presença de Deus se manifestava ali uma vez ao ano, uma vez por ano. Ok? Isso está de acordo com o Êxodo, capítulo 25, versículo 21 e 22. Vamos lá, vamos então para o conteúdo da arca. De acordo com Hebreus, capítulo 9, versículo 4, né, lá tinha o maná, né, que era o pão que caía do céu, enquanto os israelitas estavam no deserto, a vara de Arão, que floresceu, e a lei dos 10 mandamentos. O que cada uma dessas coisas simboliza? O maná simboliza que Deus ele proverá. Sabe por quê, meu amigo? Porque Deus ele provê todas as coisas na minha e na tua vida. Na tua vida e na minha vida. Muitas vezes a gente fica desesperado, né? Sem saber o que fazer. E quando nós oramos ao Senhor, nós vemos as coisas se resolvendo. É claro, não é um passe de mágica, mas algumas coisas de fato são milagres. Outras coisas é apenas porque nós estamos desesperados e quando nós colocamos nas mãos de Deus e confiamos nele, ele usa as circunstâncias, ele usa a situação para nos favorecer e nos abençoar. Por exemplo, muitas vezes já ouvi muitos testemunhos de pessoas que estavam passando fome, mas aí oraram, pediram ao Senhor, clamaram ao Senhor, e aí alguém chegou oferecendo um emprego, ou ele abriu um jornal e viu uma proposta de emprego e foi lá e enfim foi contratado, ou alguém chegou lá oferecendo um alimento para ele. Olha, fulano, estava aqui com alguns alimentos e tal, e eu vim aqui dar para você, não sei se você está precisando. Então, muitos testemunhos, porque Deus ele sempre provê na nossa vida. E o Salmo 25, capítulo 25, capítulo 37, o versículo 25, Davi disse assim: já fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus provê todas as coisas. A vara de Arão mostrava que mostra que Deus está no controle. Deus está no controle, meu amigo, de todo o universo, da minha e da tua vida. Apesar de nós termos a liberdade, o livre-arbítrio, mas Deus está no controle de tudo, inclusive da nossa vida. E claro que os 10 mandamentos, as tábuas dos mandamentos, simbolizam que Deus é amor e justiça. A base do seu governo é amor e justiça. Ok? É isso aí. Mas veja, se nós formos, eu gostaria de ler aqui com vocês Levítico capítulo 16. Nós vamos ler os versículos 1 e 2, que aqui tem um texto bastante interessante para nós. Levítico capítulo 16, versos 1 e 2 diz: Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo ele chegado diante do Senhor. Verso 2: Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Se liga aí. O versículo 10 agora, tá? Nós vamos ler o verso 10 agora. Aliás, vamos continuar lendo aqui, tá? O versículo 3 em diante, o texto diz assim: Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ela a túnica de linho sagrada, terá a calça de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo com água e então as vestirá. Então veja, o versículo 6 diz assim: Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Então veja, aqui é um dia especial, tá? Um dia que era chamado o dia da expiação. Ok? Deixa eu ver aqui um outro verso. O versículo 29, prestando atenção aqui, tá? Me desculpa aí porque eu queria
É porque o texto é bastante interessante e aí eu às vezes quero dizer tudo, né? E quando a gente não pode dizer nada. Aliás, não podemos dizer tudo. Ó, o vídeo já está com 15 minutos. Mas vamos lá, que agora vamos desenrolar. O versículo 29 diz: Isto vos será por estatuto perpétuo no sétimo mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, e nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Aí o verso 31 diz: É sábado de descanso solene sobre vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Sabe, os primeiros versos que nós começamos a ler, ali mostrava que tinha todo um ritual. Tinha que tomar um banho, tinha que se preparar de uma forma bem diferente, vestir uma roupa, né, uma roupa especial, que era o sumo sacerdote aqui. Arão era o sumo sacerdote. Então ele vestiu uma roupa completamente diferente. O texto vinha dizendo, né, que ele teria que oferecer 2 bodes, e aí ele ia oferecer um bode pela sua família, ia oferecer um bode pela congregação e tal. E ele ia fazer expiação pelos pecados, primeiro, né, da sua família, né, sua e da sua família, e depois pela congregação. É interessante, existia todo um ritual, certo? E aqui o texto finaliza dizendo assim, ó, uma vez por ano. E aí faria toda aquela expiação por todo o pecado. Sabe? Todos os dias, o sacerdote, ele matava um cordeirinho de manhã e um cordeirinho à tarde. Mas uma vez por ano, acontecia a mesma coisa, mas aí, em vez de ser um cordeiro, era um bode. Um bode pela congregação, pelo povo de Israel, e um bode que era chamado bode Azazel, que era enviado ao deserto e morria no deserto. Sabe por quê? Porque todos os dias, quando era matado um cordeirinho, e que o sangue do cordeiro era jogado à base do altar, ali estava simbolizando Jesus Cristo, que um dia morreria na cruz do Calvário e derramaria o seu sangue por nós. Então, o sangue, né, que é símbolo de pecado, ele era jogado à base do altar, porque o pecado saía, né, do pecador e ia para o santuário. Assim como o pecado foi transferido nosso para Jesus, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. E aí uma vez por ano, que era chamado o dia da expiação, né, que acontecia ali a purificação do santuário, e todo Israel era purificado uma vez por ano, certo? Acontecia isso. Os pecados saíam do povo de Israel, ia para o santuário, e do santuário uma vez por ano ele era purificado. Então começava o ritual tudo de novo, até que um dia viria Jesus e morreria uma vez por todas, de acordo com Hebreus capítulo 8, certo? Uma vez só por todos. É interessante porque isso simbolicamente simbolizava, né, que o pecado deles era transferido, né, para o santuário ao longo do tempo, ao longo do ano, e uma vez por ano esse santuário era purificado, ok? Chamado o dia da expiação. Essa cerimônia, esse dia da expiação, ele era tido como o dia do juízo final pelo povo de Israel. Se você continuasse lendo aqui, certo? O capítulo 16 e o capítulo 17, você vai ver que existia tudo isso, que as pessoas tinham que se purificar, que elas tinham que se ajoelhar, tinham que orar, elas tinham que estar puras de coração, porque senão elas eram fulminadas. Tudo isso acontecia lá no santuário, certo? E simbolizava o juízo final. O juízo final. Se você perceber, Daniel capítulo 7 também fala de um juízo final, porque todos nós passaremos pelo juízo final. Mas olha, eu gostaria de ler um texto com vocês agora, Mateus capítulo 25. Tá? Mateus capítulo 25, o versículo 51 e 50 e 51. O texto bíblico diz assim para nós. Mateus capítulo 25 não, capítulo 27, tá? Mateus capítulo 27, versículo 50 e 51. 50 e 51 diz assim:
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Sabe por quê, amigos? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus, porque todos aqueles cordeirinhos que eram mortos no Antigo Testamento, eles simbolizavam Jesus. Era uma escola, o santuário, para ensinar o plano da salvação, que Jesus viria e morreria em nosso lugar. Então, no momento em que Jesus morre, em que Jesus entrega o Espírito a Deus, o véu se rasga de uma forma surpreendente, de alto, de cima para baixo. Porque o normal seria de baixo para cima, não é? Isso mostrando que quem rasgou não foram homens, não foi uma mão humana. Então, mostrando também que não era mais que não era mais preciso o sacrifício de animais, porque o Cordeiro de Deus, como eu já falei várias vezes, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se entregou em nosso lugar. Bom, então veja, esse foi o sinal de que todo o ritual do santuário terrestre e depois o templo, é claro, ele havia encontrado o seu cumprimento e chegado ao seu final. Então agora, hoje, não há mais razões para nós sacrificarmos animais, porque Jesus já morreu em nosso lugar. E é interessante, João capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 24, lá diz que, levando sobre si o madeiro, né, Deus ele tomou e levou todos os nossos pecados, para que pela sua graça e sua misericórdia nós fôssemos salvos. É claro que esse texto eu estou aqui parafraseando, tá? Então Jesus ele abriu a porta da salvação para todos os pecadores e derrubou de uma vez por todas a barreira causada pelo pecado entre Deus e os homens. E hoje, Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz: se hoje ouvirdes a sua voz, aliás, me desculpe, tá? Diz: eis que estou à porta e bato. Se hoje ouvirdes a sua voz, eu só quero dizer Hebreus capítulo 3, verso 7. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Muitos hoje estão longe de Deus. Muitos estão longe dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor faz o convite, meu amigo, para mim e para você. A porta do céu está aberta para nós. A porta da salvação está aberta para mim e para você. Só basta nós tomarmos uma decisão ao lado de Jesus. Meu amigo, já não está na hora de você tomar essa decisão? Por que você adia e fica adiando a sua entrega? Mas eu quero falar para você também que já conhece. Por que não voltar aos caminhos do Senhor? Por que não ser um filho pródigo e entregar novamente a sua vida ao Senhor Jesus e deixar que Ele lhe liberte, que Ele te transforme de uma vez por todas? E assim você tenha a esperança e a certeza da salvação em seu coração. Deus perdoa todos os pecados, porque não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. E Deus ele te ama de tal maneira, Ele nos ama de tal maneira, que Ele é capaz de virar o mundo e o universo inteiro. Aliás, Ele deu o que Ele tinha mais precioso, o seu Filho Jesus, para morrer em nosso lugar. Ele nos ama grandemente. Jesus hoje, Ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 8, versículos do 1 ao 6, fala isso para nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, fala que Ele é o nosso intercessor. Jesus está intercedendo, meu amigo, agora por mim e por você. Aceitemos a oportunidade. Aceitemos agora a salvação. Jesus também é o nosso sacrifício. Olha quanta coisa Jesus é para nós. É salvador, é sacrifício, é intercessor, é advogado. Meu amigo, só não vai ser salvo quem não quiser ser salvo. Vamos aceitar Jesus? Jesus ele pode. Os símbolos e os rituais do santuário terrestre apontavam para Cristo e a sua morte na cruz do Calvário. Hoje está em vigor o santuário celestial. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2, e o capítulo 9 fala que, mas principalmente o capítulo 8, fala que o santuário lá do céu está em vigor. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós lemos no início aqui que Deus ele fez um pedido. O pedido era que fosse construído um santuário. O versículo 4, Êxodo capítulo 25, versículo 40 mostra que esse santuário ele era um modelo do que existia lá no céu. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 9 e Apocalipse capítulo 19, verso 11 mostram que existe um santuário no céu.
onde Jesus está intercedendo por mim e por você. E é interessante, porque da mesma maneira como acontecia com o povo de Israel, todos os rituais do santuário, hoje acontece lá no céu. E o juízo final, ele já começou. De acordo com as profecias bíblicas, o juízo final ele já começou. Estamos agora no momento do juízo investigativo. Próximo estudo, nós vamos ver mais detalhes a respeito desse juízo investigativo. E meu amigo, Jesus, ele está intercedendo por mim e por você. Não gostaria hoje de aceitar a salvação? Aceita, meu amigo, enquanto há tempo, há oportunidade, porque nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus voltará. Nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus deixará de interceder pela humanidade. Então, a salvação, como diz 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4, a salvação é hoje. A salvação é somente agora. O grande dia da expiação no santuário do céu já se iniciou. A qualquer momento Cristo vai terminar sua obra intercessória e não haverá mais intercessão pela humanidade. Esse é o momento de aceitar. Esse é o momento de se entregar a Deus. Aí agora sim eu cito Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. A salvação, meu amigo, é somente agora. Não gostaria você de aceitar? Não gostaria você de fazer um plano com Deus e dizer assim, Deus, a partir de hoje eu quero entregar a minha vida por completo em tuas mãos? Pois é. Faça esse plano e que Deus ele possa te abençoar grandemente. Feche os teus olhos se você puder e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Eu não sei, Senhor Deus, quantas pessoas vão assistir esse vídeo, vão assistir esse estudo. Mas, Senhor Deus, acima de tudo, eu peço por cada pessoa a qual esse vídeo chegar, que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa tocar e quebrantar os corações e ajudar para que cada um de nós possamos tomar uma decisão ao teu lado e assim possamos estar salvos em Cristo Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, tudo isso e já te agradeço pelo doce nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!